Chegou pra ficar. Clube de Vantagens. Um jeito fácil e eficiente de fidelizar clientes. Doutora Wanda, são 9 ações movidas pelo Ministério Público contra os empreendimentos imobiliários denominados chacreamentos, né? Qual que é o entendimento do Ministério Público? Esses chacreamentos são irregulares, doutora? Sim, na ótica do MP, com base na legislação que existe hoje no Brasil, não é possível parcelar o solo rural abaixo do módulo rural, que é 2 hectares. Então, quando na zona rural se faz chacreamento abaixo de 2 hectares, esse loteamento, esse chacreamento, ele é irregular, não tem sequer como ser levado a registro. Agora, doutora, são 9 ações movidas e 8 já tem decisão judicial com liminar, com multa estabelecida, proibindo a venda desses lotes, dessas chácaras, doutora. Sim, o Judiciário de Patos de Minas, por 7 vezes, se manifestou no bojo dessas ações e concedeu liminar, bloqueando bens, determinando a proibição da comercialização dessas chácaras. Então, essa situação, a população tem que entender que na zona rural não tem como adquirir chácaras para recreio. Então, doutor, o importante é a população saber que para fazer um negócio, para adquirir uma chácara, ela deve primeiro fazer uma investigação, saber se esse empreendimento é legal, se esse empreendimento é aprovado, para não perder dinheiro, doutora. Sem dúvida. O meio mais seguro da pessoa saber se aquele chacreamento, se aquele loteamento está regular, é comparecer no cartório de registro de imóveis, que fica na Getúlio Vargas, e saber se aquele loteamento está registrado, porque para estar registrado ele já foi previamente aprovado pela prefeitura. O cartório é obrigado a dar essas informações, né? Informar se tem ou não tem o registro daquele loteamento, e se a pessoa não conseguir localizar no cartório o registro, é porque o loteamento é irregular. Agora, doutora, o Ministério Público questiona inclusive uma lei que foi aprovada em Patos de Minas que permitiria a venda de imóveis, a venda de terrenos abaixo de 2 hectares, que é o que está previsto na legislação, né? Essa lei é questionada também pelo Ministério Público. Sim, nós já há mais de 2 anos ajuizamos uma ação pedindo ao judiciário que proíba o município de fazer as aprovações de chacreamentos com base nessa lei municipal, que é uma lei inconstitucional porque viola não só a Constituição Federal, mas diversas leis federais. A gente não conseguiu liminar nessa ação, o processo ainda está em andamento, mas o Poder Público Municipal em Patos de Minas, com base numa recomendação do Ministério Público, não está mais fazendo a aprovação desses chacreamentos. Hoje em dia todos estão irregulares e o Poder Público não tem mais feito esse procedimento até a decisão da Justiça. Uhum. Doutora, o Ministério Público está atento a essa questão dos chacreamentos, né? Inclusive os chacreamentos já estabelecidos também estão sendo alvos de ações movidas pelo Ministério Público. Existe ainda dentro da promotoria uns 15 a 20 procedimentos que nós estamos aguardando uma perícia para verificar a situação real, como é que está a situação em loco, mas serão ajuizadas ações da mesma maneira que já foram essas 9. Porque é o mesmo entendimento. Na área rural, o imóvel tem que ter no mínimo 2 hectares, ele tem que ter finalidade rural. As chácaras de recreio, elas têm que estar dentro do que a lei municipal considera zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. Área rural, vocação rural, não tem como ter chacreamento. Qual que é a orientação então para a população, doutora? Para o consumidor, para a população, quem sonha em ter lá sua chácara de recreio? Então, o ideal é que a pessoa procure loteamentos e chacreamentos aprovados na zona urbana. Se for optar pela zona rural, que faça a aquisição do módulo rural. Não aceite contratos particulares, em nenhuma hipótese. A transferência de imóvel no Brasil se dá por escritura pública.
ela precisa ser feita dentro de um cartório. Não pague ninguém sem que essa pessoa te dê uma escritura dentro de um dos 3 cartórios de notas do município de Patos de Minas. Esses contratos particulares, que nós chamamos de contratos de gaveta, eles não têm força para transferir a propriedade. A pessoa às vezes emprega todo o seu patrimônio e ela não vai ter a titularidade daquele imóvel.